A figura do orixá na Umbanda e no Candomblé. Aqui, tá aqui. Como que ele vai... tá. Pois existe uma suposta... Tá. Não existe uma treta. É uma forma de você significar uma história. Então vamos lá. Como é que surge então o rito africano? Eles acreditam numa mitologia de que um meteoro caiu na Terra e dentro desse meteoro tinham 5 deuses. Esses 5 deuses saem sendo Iemoja, Obaluaê, Oxóssi, Exu ou Lebara ou Guebara, dependendo do lugar da África que você vai, e você também tem Ifá. Cada um deles vai para um lugar da África e a partir desse momento eles são cultuados como figuras elementais da natureza. Então você vai ver Oxóssi são as representações das matas, Xangô as montanhas, Iemoja a água. Você tem o ferro, que seria então Ogum, obrigado. Ogum é o ferro. Ifá é a adivinhação. E Exu, ou Lebara, o que é? Matéria. Ele é a matéria. Então quando você vai estar com o Babalorixá jogando o Iquim, o Ipeleifá, ou você vai jogar então o jogo de búzios tradicional, ele vai chamar Exu por meio do Ifá. Ifá diz, ele precisa fazer uma oferenda para Oxóssi para abrir os caminhos. Pois Oxóssi é o dono da mata. Ele vai abrir o seu caminho. Quem vai tocar no dinheiro é então o Exu. O Exu pega o dinheiro, o caulim, e fala, beleza, Oxóssi, olha o que ele deu pra gente. Você topa abrir o caminho dele por isso? Sim, com esse dinheiro você vai comprar animais, você vai comprar Obi, Orobô, que são 2 sementes. Obi e Orobô são 2 sementes que eles pegam uma faca, eles batem e ela cai. Se ela acerta os 4 lados, significa que o seu pedido foi aceito. E eles comem aquela semente porque tem tanta caloria que você come e te alimenta o dia todo. Então, quando eles saem cantando e dançando na rua, fazendo as cerimônias, principalmente de Gungun, eles comem isso e ficam o dia inteiro fazendo oferendas. Eu vou te contar, eu tive com babalorixás Eu tô africanos. achando excelente essa sua explicação. Continua, pelo amor de Deus. E aí todos eles têm um viés. Então, quando você vai numa família e tem um arco e flecha na madeira ou na porta, é uma família inteira que cultua Oxóssi. Que abre caminho, né, mano? É a família inteira. Uma tradição. Quando você vai, então, nessas casas tem uma bigorna, é Ogum. E eu tive num assentamento deles. Se eu ficar assim, é surreal. Dizem que eu sou filho de Ogum. Eu vou te falar, Ogum, né, procura um não dá pra africano. saber. Procura um africano. Porque tem muito mais orixás do que você imagina. São centenas de orixás. Orixás ou oriçás, que aí seriam a representação dos elementos da natureza, aqueles que são descendentes desses elementos, são filhos e tudo mais, então abre um leque gigantesco. Você é de algum? Eu tenho uma representação, mas eu não posso falar que eles são, porque eles são duais. Eu sou chamado de bruxo na África. Eu posso pertencer à cerimônia das mães e dos homens. Eu posso transitar nas mulheres e nos homens. Quando você entra na cerimônia das mulheres, você entra assim, ó. Aí eu tô te falando, a gente sai do assunto, mas só para você entender. E você entra assim. Você é obrigado a entrar assim. Pois elas te hipnotizam pela garganta. E elas criam, então, você passivo e submisso a uma tribo feminina. É muito além das coisas que a gente escuta. É por isso que eu falo, o que acontece em Vegas, morre em Vegas. O que acontece na África, só acontece na África. Não acontece no Brasil. E aí chegamos ao Brasil. Quando você faz, eu tenho teologia, eu tenho estudos teológicos sobre cultura afro-brasileira. Eu fiz essa pós também. Você se depara com 3 ritos abrasileirados, que é a Umbanda, Candomblé e o lado direito da Umbanda, o lado esquerdo da Umbanda, que é a Quimbanda. Tá? Isso quem fez esse estudo foi 2 pesquisadores de universidades diferentes que foram até o Rio Grande do Sul para documentar o fenômeno da Quimbanda. E a Quimbanda, então, nasce da vertente esquerda da Umbanda. A Umbanda nasce no Rio de Janeiro, em Niterói, dentro de um centro espírita kardecista. Quando o cara viu uma figura nua, que parecia um índio, ele falou, é um demônio, vamos expurgá-lo. Não, eu sou o seu caboclo antepassado. Pois os índios, então, eles são os nossos antepassados. Os índios, eles são a força da nossa terra.
e plasma o primeiro caboclo. E ele olha, fala, vamos para casa. Ele leva para casa e percebe que existe algo acontecendo. Formas diferentes de ressignificar os espíritos por meio da sua tela mental. Então, a figura de um índio, não necessariamente ele é um índio, mas é um espírito que plasma como um índio. A figura de um preto velho, não necessariamente é um preto velho. O meu preto velho era branco. Então, ele era simplesmente o que a sua tela mental predetermina. Quem predetermina a existência deles é a sua tela mental, porque na África não tem boiadeiro, na África não tem marinheiro. Então, alguma coisa está acontecendo. Temos um fenômeno natural surgindo, que é a primeira religião, então, de mistura africana pelos povos que vieram, misturando povos de todas as etnias, Bantu e tudo mais, que vieram para o Brasil, e eles se misturam com os índios, se misturam com a cultura católica, leia-se, a única religião abrasileirada mesmo, nossa, advém da Europa, que é a Igreja Apostólica Romana. Até hoje, se você jogar no Google e falar, Google, qual é a religião oficial do Brasil? É Igreja Apostólica Romana. Não é laico, nunca será e nunca seremos laicos. E aí ele se junta com todas as crendices populares e acontece uma ramificação. E aí quando vai para o norte vira o candomblé e quando vai para a região centro-sul é a umbanda. O candomblé é muito forte do norte para cima. Norte, nordeste, então lá tem o candomblé. O candomblé tem muito forte o jogo dos búzios, que é o Ifá. Eles podem utilizar o jogo do Iquim pela Ifá, que aí usa 4.099 e 200 e poucas, eu não vou lembrar. São jogos diferentes de leitura de adivinhação. A praxe é, eu não incorporo no candomblé, eu só escuto, porque o Ifá anula a sua habilidade de incorporação, então você só tem o ouvido aberto. Então você escuta Ifá. O Ifá predetermina como vai ser o jogo e que oferendas que você tem que fazer. E você, junto com o Ifá, então, coordenam para os orixás. A palavra ouriçás, então, tem uma ressignificação. Então, ela sai da África com o pressuposto de que eram seres da natureza mitológicos, para nós, então, utilizarmos uma ressignificação diferente. Então, na Umbanda, nós temos 7 pilares, com 7 cores diferentes. Uma cor verde, uma cor amarela, uma cor laranja, uma cor vermelha, uma cor preto e vermelha que pode oscilar ou não, dependendo do tipo de terreiro que você frequenta, azul ou preto e branco. Imagina esses pilares gigantes e um monte de espírito girando em volta. Qualquer espírito. Seu tio que morreu, seu pai que morreu, tá lá girando. Na hora que o cara entra no centro, tem uma fila de espíritos para trabalhar. Então ele usa a máscara, por exemplo, de Oxóssi, ou a forma, a tela mental de um Oxóssi, para utilizar dessas pessoas para trabalhar. E com isso, trabalhando sobre os auspícios de um orixá, ou seja, por uma figura de um caboclo. Pois aqui nós temos centenas de Exus. Na África, dependendo do lugar que você for, só tem um, que é Lebara, ou Gebara, ou Exu. Mas a ramificação, essa divergência, né, entre vários, o que predetermina? E aí eu assisti uma live do Copini para entender a ramificação melhor. E o Copini fala uma coisa que é interessante, que é baseado no que você predetermina. Exu do Aço. Eu achei genial o Copini. O que é o Exu do Aço? Porra, é tipo um homem de ferro? Não. Era uma pessoa que morreu num trilho de trem. Ele passa a ser considerado o Exu do Aço. Então ele vai trabalhar na Umbanda, por meio, então, de um conceito de um orixá, na qual ele não é aquela figura de chifrinho, rabinho e tudo mais, e ele simplesmente passa a ser incorporado por mim para atender pessoas. Morreu. Essa é a Umbanda.